Cara, isso tá cada vez melhor. Kajin Koji ajudando Boruto muda tudo. Poderes que ele só teria no futuro despertou anos antes, por causa dessa colaboração com o clone do Jiraiya. E isso vai muito além do que esse flashback mostrou pra gente. Na cena inicial de Konoha, tudo o que vemos é uma destruição impossível de ser evitada. Talvez mesmo alterando para várias maneiras no presente, possa acabar levando a um único resultado final com o mundo ninja em chamas. E esse aviso já vem há muito tempo sendo abordado na obra. Para aqueles que não acompanham ou não entendem, dizem ser fillers, apesar que o assunto aqui não é esse. Mas tem tudo a ver com Toneri, Kajin Koji, o Jogan e o Kawaki. Claro, no meio disso estão os Shinjus. Criaturas essas que, por enquanto, já podemos dizer que são 5, com base na visão futurística de Koji. E cara, eu realmente estava certo, e se você pensou igual, olha só. Todos que forem pegos se tornarão Shinjus. E isso é pior que os Zetsus da Guerra Ninja, que nem eram fortes assim. Já esses que, pela tradução que temos, que ainda não é oficial, o Koji disse da seguinte maneira: que primeiro o 10 Caudas iria evoluir e depois se revelaria na forma de vários Shinjus humanoides, com vontades próprias. Ele não disse um número exato pelas traduções que temos, porém mencionou o fato de ser vários. E como você pode ver nessa cena aqui, o Bug diz que a Matsuri havia voltado. No final aparece na raiz seca lá da árvore um fruto, e o Jura diz para colher ele. Ou seja, essa pessoa foi pega só depois da Matsuri ter saído. Talvez ela tenha transformado esse alvo em alimento e se tornou ali um fruto na árvore. E a forma como esses Shinjus são criados é pela fase da colheita. Depois precisa ser colocado nesse cubo preto. A mesma coisa que o Jura fez com Hidari. Então, caso diversas pessoas sejam pegas, elas serão mais um fruto nessa árvore. E foi o que o Koji viu em sua visão, diversos Shinjus. E o pior futuro pra todos, quando Boruto disse lá no começo de Tubular Vortex, era literalmente uma árvore gigantesca que acabaria com todos e com o planeta. Isso dá certinho com o que o Toneri havia dito, sobre o que se aproximava, só que o Boruto era a luz que dispersaria a escuridão. Ele era a estrela da esperança, com a destruição iminente que viria. Destruição iminente também é a real visão do futuro que o Koji viu, diversos caminhos no destinos de todos eles que levavam a um único fim iminente. Enquanto o Kawaki só serviu de fruto pro 10 Caudas nessas linhas paralelas. E atualmente não é diferente, o verdadeiro objetivo do Jura era pegar ali o 9 Caudas, depois teria o Boruto e o Kawaki, 2 Otsutsukis e 2 frutos. Porém, ao ver que ele sabia da alma de espinhos, o cara decidiu fazer o que estava exatamente nas visões do Koji, dar um fim no Boruto e pegar apenas o Kawaki para ser seu fruto, gerando desta forma um caminho onde o Kawaki será o alimento, enquanto o Boruto irá de base pelas mãos do Jura. Segundo Koji, com base nas traduções que temos até o momento. E neste exato capítulo 13 de Boruto TBV, o Jura estava conjurando mais uma vez um possível laser que seria o fim do Boruto. E seria pra valer mesmo, se o Bug não tivesse aparecido e se o fruto do Hidari não estivesse correndo o risco de apodrecer. Tanto que o Jura fala sobre isso, que ele era um cara de sorte, talvez fosse interferência divina, impedindo o seu fim. E cara, de primeira mão, a gente não estava errado, o Boruto sabia sim do futuro. Tanto que eu tinha comentado com vocês sobre isso, de fato não tinha como ninguém não perceber ao ler o mangá. Porque estava muito na cara que o Uzumaki sabia do futuro. A questão era, ou o Jogan deu essa capacidade para ele, ou o Boruto conseguiu ver tudo através da habilidade do Momoshiki, ou até mesmo o Otsutsuki tinha contado para ele o que aconteceria se mais gente fossem pegas pelo 10 Caudas, quando na verdade todo esse tempo era o Kajin Koji, que estava por trás de tudo isso, e em todos os momentos onde o Boruto apareceu dizendo sobre o futuro, dando seus avisos, mostrando saber exatamente o que deveria fazer, como chegar no tempo certo e na hora certa para pisar na cara do Koji e ir até a dimensão, e mencionar o fato da evolução do 10 Caudas. Tudo isso eram informações que ele havia adquirido ali com o clone do Jiraiya. E não era o Jogan dando essa pista pra ele, mas aí que está. E é o porquê da gente ter pensado na possibilidade do Donjutsu dele envolvido. Pois o Toneri disse que o olho dele era a estrela da esperança e que guiaria o Boruto, a chave para a destruição e todas aquelas falácias. Porém, isso ainda não aconteceu, mas vejam só, não significa que não vai acontecer. No entanto, o Boruto já tem no momento aquele que está guiando ele, e está sendo a chave para a destruição. Até o momento, o Koji pode ser considerado dessa forma, por revelar tudo o que o Boruto precisava saber. Mas tem uma parada bem interessante que o Koji também é a chave para o que o Toneri disse. Segundo o clone do sábio, nas direções do destino, o Kawaki mesmo com o poder de Ishiki perdeu pro Koji. Isso era óbvio, cara. O Koji é superior a ele. No entanto, durante a realidade atual, a verdadeira que aconteceu, o Boruto treinou pra caramba com o Sasuke, estava já muito mais forte, não o suficiente para derrotar o Koji. E olhem só,
Pra você que achava muito forçado Kishimoto ter deixado o Boruto tão forte em pouco tempo, pois é, tem uma grande explicação pra isso. Não foi forçado mesmo. E ainda mais agora com a revelação que tivemos, o Boruto estava forte, mas o Koji disse pro Boruto que os poderes que ele teria no futuro poderia ajudar ele a dominar bem antes. Ou seja, galera, estamos falando de talvez um ano antes dele vir pra Konoha e quem sabe 2 anos a 3 anos antes dele chegar no nível que chegaria de poder. Mas o Koji, com sua visão do futuro, tinha cada detalhe nas palmas de suas mãos para ensinar o Boruto. E ainda disse que ajudaria a aperfeiçoar os seus jutsus, ou seja, experiências que ele só iria adquirir anos depois. E nessa de ver o futuro, o Koji deve ter visto o Boruto com o Jogan, um novo Donjutsu para ele. Mas na sua visão, quem sabe, ele viu o moleque usando, e viu também que isso iria acontecer, e talvez como o Boruto deveria fazer para ter o domínio do seu Donjutsu, pois o Jogan nunca foi ativado pelo Boruto. Ele só vinha e ia quando bem queria. Isso que eu estou falando aqui é algo pequeno comparado com o que o Kishimoto acabou de fazer, criar linhas alternativas de realidade. Não que elas existem em si, mas são ali amostras que revelam o que teria sido. E isso sim é um surto coletivo, cara. O Jogan seria o mais plausível do Boruto dominar, o Donjutsu que estamos esperando há muito tempo. Inclusive, o Toneri disse sobre o olho dele, que adormecia dentro do Boruto. Foi usado esse termo, então tem a hora certa dele voltar. Nesse dia, o Jogan irá acordar. E como o Momoshiki disse, o Jogan prevê o destino, o mesmo que o Shinjutsu do Shibai, e o Toneri também falou quase a mesma coisa, com palavras diferentes e com os mesmos significados. Esse olho irá guiá-lo. Cara, o Koji também disse que o destino pode mudar o rumo. Eles estão em uma corda bamba, então não significa que tudo o que ele viu também vai acontecer em uma linha reta sem nenhum desvio da realidade de alguma interferência. Com a ajuda do Koji, o Boruto conseguiu sim ficar à frente, podendo pensar em formas de parar, porque imagina só o Boruto treinando com dicas que o Sasuke tinha passado para ele. O Uchiha havia dito sim também que ele se tornaria invencível, mas isso levaria 3 anos para mais, para aperfeiçoar mesmo as técnicas, ganhando experiência em batalha e tudo. O maior problema seria isso aqui, dele ser encurralado e sem direção para onde ir. E seria mais fácil ele sempre se meter em roubada do que entrar e sair de um lugar já sabendo o que teria lá. Por exemplo, no dia que ele foi encurralado pelos Shinjus, isso ele estava esperando, porque a chance era baixa de destruir o 10 Caudas. E se o Boruto não tinha experiência, segundo o Momo, em prever o próprio destino, agora ele tem. Mas é por parte do Koji. No entanto, chegará o dia de ser a vez do Jogan, o Donjutsu que terá uma grande missão. Só me faz pensar cada vez mais do que esse Donjutsu é capaz. Não terá apenas uma introdução na obra, como o novo olho insano, mas também será a chave para mudar a realidade no mundo, onde esse futuro que termina com a árvore divina no planeta será dispersado pelo Jogan, como o Toneri disse, a luz que dispersará a escuridão. E eu poderia até dizer que o Boruto não dominou o Jogan, mas a gente não sabe de nada. Não fazemos ideias se o moleque já até dominou o Jogan ou não, e está apenas deixando ele para usar em algum momento específico, porque ele sabe de cada detalhe do futuro. E se o Koji disse para ele quando deverá usar o Donjutsu, que é um poder que deve ser mantido em segredo até que não reste outra alternativa a não ser usar. E pro Jogan guiar o Boruto, ele poderá ter a mesma habilidade do Shibai de prever o destino. E só virá à tona quando o Boruto precisar, e quem sabe até ser ativado e voltar no tempo. Tipo o Boruto sendo morto e na hora em seu último recurso, o Jogan faz ele voltar no tempo, minutos antes de tudo acontecer. Também é uma forma de evitar o destino problemático e guiar ele para a fórmula que salvará o mundo. Afinal não faz nenhum sentido, né? O Kishimoto segurar esse olho desta forma. De fato, o Donjutsu do Boruto é um grande poder que no momento não será usado, porque ainda não é necessário. Inclusive eu faria um vídeo sobre isso, que essa teoria começou lá na gringa e muita gente veio falando de lá pra cá faz bastante tempo já, e eu ainda não vi detalhes e nem verei, porque quero criar minha própria opinião sobre isso. Mas envolve o Jogan e o fim de Kaguya, sem ser selada, ou um outro método. Tô te falando, cara, é teoria boa. E com o que o Kishimoto acabou de fazer, além do que ele já vem fazendo, expandindo o universo de Boruto, não chega aos pés da ideia do Kishimoto de loucura total, mas é sim uma parada que tornará o Kishimoto o maior planejador de obras de todos os tempos. Então já sabe, se não quiser perder esse vídeo, é só ficar de olho aqui no canal, porque te aguardo nele. Até lá, valeu, fui!